Diz assim a palavra do Senhor: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu, Jesus falando, não sou. Não peço que os tires do mundo, mas peço que os guardes do mal. Você pode levantar a sua mão? Tem uma bênção de livramento aqui nessa palavra. Tem uma bênção de proteção que Jesus está entregando para nós. Deus está abençoando com livramento, com proteção. Quem recebe, dá um glória a Deus aí. Versículo 16: eles não são do mundo, como também eu não sou. Diga comigo: eu não sou daqui. Versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quem pode dar um glória a Deus bem forte? Você pode se assentar glorificando Jesus. E assim que você estiver assentado, dê a sua melhor salva de palmas na presença de Deus. Graças a Deus. O Senhor falou muito comigo essa semana sobre esse tema, e não coincidentemente ontem, Deus não é um Deus de coincidência. Ontem nós estávamos no congresso de mulheres, que foi lá na igreja quadrangular de Presidente Prudente, lá na igreja dos pastores Tércio Rúbia, a pastora Rita Rúbia, que são os pais do Theo, que canta essa música sobre identidade, sobre nós não somos desse mundo. E eu então pedi rapidamente, acionei o pessoal do louvor, acho que foi hoje de manhã, ontem, então tinha um dia para tirar, então foi com esse talento todo, pedi para a gente cantar essa música, estava mexendo muito comigo. Essa semana eu tive a oportunidade de assistir uma peça do Rei Leão, depois eu assisti um teatro sobre o profeta Daniel, e ontem no Congresso de Mulheres nós assistimos o Teatro Jeová Nissi. E quem esteve, quais das nossas mulheres estiveram no congresso ali na Arena Farmaconde? Dá um glória a Deus aí, ó. Quem assistiu o teatro que foi bonito? Graças a Deus. Você conhece a história do Rei Leão, você conhece a história de Daniel. O teatro, resumidamente, uma menina pré-adolescente, adolescente ali na idade de quase jovem, 18, 19 anos, ela perde o seu pai, e aí ela, com a dor da perda, ela se desvia dos caminhos do Senhor. Essas três histórias falam sobre identidade. Diga comigo: identidade. Você conhece a história do Rei Leão melhor do que eu. Se eu errar, você me corrige. Mas a primeira cena do Rei Leão, o Rei Leão, reizinho, um leãozinho, filho de leão, é a primeira cena, aquela cena mais bonita, que tem um macaco, que é como se fosse o sacerdote da tribo ali, do reino, e ele apresenta o Simba, aquela cena bonita, aquela música que às vezes eu peço para o Carlinhos colocar aqui na apresentação das crianças, e o pessoal ri, acha bonito, que a gente lembra dessa cena. E aí o filme vai desenrolando. Uma das cenas mais bonitas é quando o Rei Leão, o pai leão, pega o leãozinho e vai andando pelo reino, e aí ele começa a falar para o leãozinho quem ele é. Ele é filho de um rei, ele é um leão. Aquele reino foi feito para ele, para que ele pudesse comer das melhores coisas, para que ele pudesse andar nos melhores lugares. Ali o seu pai começa a falar sobre a sua identidade, sobre o valor da família, sobre a proteção dos mais fracos, como se comportar, sobre a sua conduta. Ali o seu pai fala por que ele nasceu, por que Deus o colocou naquela família, qual é a sua função. Ali o pai também fala de todos os territórios do reino, qual era o território que ele não podia ir. Se você conhece bem o filme do Rei Leão da Disney, ele não pode ir na terra das hienas, porque é uma terra de maldade, a terra longe demais, escura, as hienas são más. E aí, não coincidentemente, dizem que o autor do Rei Leão, ele se inspira em Hamlet, mas não coincidentemente, assim como Adão e Eva, que podiam comer de todos os frutos, e escolheram comer justo do que não podia, o Simba, o filhinho do rei, ele podia andar por todas as terras, mas ele vai justo na terra das hienas. Mas ainda assim, ele tinha um pai, e o pai não se esquece do seu filho.
Pode ser que o filho esqueça qual é a sua identidade, mas o pai continua sabendo por que que o filho nasceu, qual é a identidade do filho. E enquanto ele tem o pai vai lá naquele lugar, no mais difícil, no mais longe, busca, salva, resgata, traz de volta, perdoa, ama. Assim como Deus faz com Adão e Eva, eles pecaram, Deus faz o sacrifício de um animal, faz roupas com pele de animal, ensina eles a trabalhar, perdoa o pecado, mostra a nova realidade. Ao invés de Deus exterminar, Ele dá uma nova chance para Adão e Eva. Aí você conhece a história, de repente, né, a trama tem que ter uma reviravolta, e por causa de ciúme, por causa de inveja, o irmão do rei, né, mata o rei e acusa o pequenininho, o leãozinho, filhote, porque só estavam os três ali, só ele viu, ninguém ia acreditar no pitoquinho, então ele vai lá e usurpa o reino. Assim como a gente vê na história da palavra, Caim matou Abel, irmão que mata irmão, esses caras não têm muita criatividade, eles olham para a Bíblia e o que a gente pode aprender daqui? Muito embora eles queiram roubar a identidade da palavra, o mundo sempre está olhando para a palavra. E aí ele, acusado de um crime que não cometeu, ele passa pela dor, primeiro da frustração, de perder o seu pai, uma vida que ele tinha perfeita, filha do rei, um reino bonito. Ele passa pela frustração da perda, e depois pela injustiça de uma acusação de algo que ele não fez. Os seus pensamentos, os seus medos o levam para longe da casa do pai, que ele continuava tendo família, ele continuava sendo herdeiro. Não é a derrota, não é o luto, não é a dor, não é a frustração, não é a decepção que nos faz perder a nossa identidade. Mas o inimigo quer usar a nossa dor, os nossos problemas momentâneos para roubar isso de nós. E aí você conhece a história, ele vai para o meio da floresta e ele foi criado por um javali e um suricato. Quem são eles? Timão e Pumba. Até a música a gente conhece. É uma delícia assistir esse desenho. E ele cresce sendo um leão. Ele cresce com medo de chuva, comendo inseto. Ele cresce se escondendo de todo mundo. Ele cresce sem saber que na casa dele ele é um rei. Ele é filho do rei, ele é herdeiro do rei. Ele cresce sem saber o poder que a sua família, o seu nascimento tinha sobre a vida dele. Ele é um leão, mas ele é criado e ele se comporta como um pet. Leão não é pet, leão é predador. A Bíblia fala assim: eu te coloquei por cabeça e não por cauda, eu te escolhi para estar por cima e não por baixo. Mas as mentiras, os medos do inimigo levaram para tão longe que ele cresce sem a sua identidade. Diga comigo, identidade. E aí, resumindo, para terminar o filme, o sacerdote lá, o macaco, acho que é Rafik, obrigado. Ele volta, Rafik. Decidimos? Ele volta para buscar o rei, como um emissário do reino, como alguém que não se esqueceu. Ele volta e ele encontra Simba. E aí é bonito porque ele leva o Simba para olhar um espelho d'água, né? O rio, que para eles era o espelho da época. E o Simba nunca tinha parado para perceber o quão parecido que ele era com seu pai. A Bíblia diz assim, que Deus faz uma reunião com Jesus e o Espírito Santo e fala: façamos para nós alguém que seja a nossa imagem e a nossa semelhança. Você foi feito, criado à imagem e semelhança do seu Criador, do seu Salvador. E aí ele, emocionado, ele pergunta para o macaquinho e fala: quem é você? E a resposta foi uma outra pergunta. Ele responde assim: quem é você? Que foi criado, que foi nascido para ser filho do rei e está aqui sendo criado por um javali.
se contentando com migalhas, comendo inseto, com medo de chuva, como se fosse um gatinho amedrontado, como se fosse presa. E Deus te criou para as coisas grandes, Ele te criou para as coisas maravilhosas que Ele fez para você. Ele pergunta: quem é você? E a resposta, e eu faço essa pergunta para te provocar: quem é você? Qual é a sua identidade? Será que nós não estamos permitindo que as mentiras desse mundo, que as palavras de Satanás nos façam viver exatamente o leãozinho, o Simba do Rei Leão? Que ao invés de estar na nossa posição de filho do rei, que ao invés de estar tomando o cajado daquilo que o Senhor escolheu para nós, nós estamos vivendo muito abaixo daquilo que Deus nos criou para ser. Fiquei com aquilo na cabeça, dormi com aquilo, nós viajamos muito, foi muito corrido, e aí eu fui para assistir a vida do profeta Daniel. Olha só, Daniel, filho de judeu, povo escolhido, nação santa, sacerdócio eleito, mas ele foi tirado e foi levado escravo para a Babilônia. Você conhece a história de Daniel? Espero que você conheça a história de Daniel tão bem quanto você conhece a história do Rei Leão, não é verdade? E ele chega lá, foi levado cativo, foi tirado da sua casa, foi tirado de perto do templo, trocaram o seu nome de Daniel para Beltesazar. O rei o escolheu com outros jovens, não porque tinha boas intenções, o rei escolheu porque ele era bonito, os valores da Babilônia eram outros, e o que o rei queria é que ele aprendesse sobre os deuses da Babilônia, sobre a cultura, sobre os costumes, para que ele se esquecesse da sua identidade, para que ele esquecesse do Deus de Israel, do templo de Israel, dos hinos de Israel, do cântico de Israel, da vitória de Israel, de onde Deus tirou o povo de Israel. O diabo queria que Daniel esquecesse quem ele era em Deus, porque a nossa identidade não está em nós, a nossa identidade está naquele que nos criou. Ele diz: façamos para nós alguém que seja a nossa imagem, que seja a nossa semelhança. Ele vai ser como nós, e nós vamos colocar nele o nosso fôlego de vida. Você é um pedacinho do que Deus criou no céu, aqui vivendo nessa terra. Essa é a nossa identidade. Se você vai aplaudir, pode aplaudir então bem forte. Isso é aquilo que nós somos, é aquilo que eu e você somos, criados por um Deus para viver aquilo que Ele planejou para nós. É importante nós sabermos a nossa identidade, porque a nossa identidade significa onde é o nosso lugar. Diga comigo: o meu lugar. A nossa identidade significa quem é o nosso povo. Diga comigo: o meu povo. E a nossa identidade significa quem é o nosso Deus. Diga comigo: meu Deus. Quando nós perdemos a nossa identidade, quando o inimigo consegue roubar de nós a nossa identidade, por isso um ataque tão raivoso das trevas contra as famílias, contra as crianças, porque as crianças ainda não têm formado nelas sua identidade. Por isso que na época da cidadania, a igreja tem que se levantar e tem que se posicionar para proteger a identidade das nossas crianças. Porque o inimigo quer roubar de nós a identidade. Quando nós não sabemos mais quem nós somos, a falta de identidade traz consequências. Consequências emocionais, consequências psicológicas, consequências sociais. Nós não sabemos quem somos, não sabemos onde podemos ir, nós não sabemos nos ambientes onde nós estamos, como é que nós podemos nos comportar. E às vezes Deus nos coloca em ambientes que são muito maiores ou que são muito menores, mas a nossa identidade nos faz lembrar: eu não sou daqui. Você sabe, você está lá, Deus te enviou lá, você vai ser bênção lá, você está por um momento lá, mas você sabe qual é o seu lugar, qual é a sua identidade. Então você não se vislumbra com as coisas desse mundo, você não deixa subir para o seu coração as coisas que são o banquete do rei da Babilônia. Daniel, então, quando a sua identidade foi frontalmente
frontalmente confrontada, quando a identidade de Daniel foi frontalmente confrontada, o que ele faz? Ele vai orar e jejuar, porque ele sabe de onde ele era, ele sabe qual era a sua identidade. Ele decide: eu não vou me contaminar da mesa desse rei, eu não vou me contaminar da cultura desse rei, eu não vou me contaminar dos costumes desse rei. Eu então vou fazer o quê? Eu vou ter uma vida de jejum e de oração, porque eu tenho uma identidade. Diga comigo: eu tenho uma identidade. A nossa identidade todos os dias tem sido confrontada por um mundo mau, que se puder roubar de nós a nossa identidade, vai roubar de nós quem nós somos, quem nós amamos, o que nós aprendemos, o que nós crescemos para ser, quais são os nossos valores. E de repente a gente se olha como o leãozinho e não se enxerga mais. Eu fui criado para ser algo tão diferente, eu fui criado para estar na presença de um Deus que tem tantas coisas boas para mim. Por que eu estou vivendo isso? Por que eu permiti a minha vida chegar a esse ponto de que na verdade eu não estou vivendo nada do que Deus preparou para mim? E nesse momento da vida de Daniel, nós vamos ver um outro profeta, o profeta Jeremias. Jeremias profetizava para o povo que estava cativo na Babilônia. Muitos profetas estiveram contemporanizados nesses 70 anos de escravidão do povo na Babilônia. E Jeremias, dentre muitas coisas, ele fala um dos versículos que eu mais repito, que eu mais lembro, que eu mais amo, porque nesses momentos de dor, de depressão, de medo, de insegurança, eu me lembro dessa palavra. Eles estavam cativos, eles estavam sem poder ir ao templo, sem poder adorar o Deus de Israel, e Jeremias fala: sou eu que sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade, planos de bem, planos de um bom futuro. E aí a gente se pergunta, Daniel se perguntava: como é que eu posso crer nessa palavra se eu estou passando por esse problema? É aí que o inimigo quer roubar de nós a nossa identidade. No dia do luto, no dia da enfermidade, no dia da notícia ruim, no dia que uma porta se fecha, Jesus fala: eu não peço que tires do mundo, peço que cuide deles, livra do mal. O mundo vai odiá-los porque eles não são desse mundo, eu também não sou desse mundo. Mas também tem um outro trecho da palavra que fala: eu vou preparar-vos um lugar, e onde eu estiver, eles estarão também. Jesus cuida daqueles que são seus. Jesus cuida daqueles que vivem no reino. Então, mesmo no dia da dificuldade, mesmo quando nós enfrentamos lutas, nós temos que nos lembrar como Daniel foi para a palavra. Ele foi lembrar, ele foi ler, e aí ele foi entender o que Jeremias estava falando naquele momento de dor. Eu estou vivendo esse momento, não é o que eu queria, eu estou escravo na Babilônia, mas o Senhor tem um plano para a minha vida, o Senhor tem um plano para a minha casa, o Senhor tem um plano para a minha descendência. Quem pode crer nisso e pode dar um glória a Deus? Pode ver que a palavra diz, né, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus fala: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então o diabo quer roubar a nossa identidade, porque a perda da nossa identidade vai nos fazer perder os nossos relacionamentos com Deus, com as pessoas. A perda da nossa identidade vai nos fazer performar pior no trabalho, no estudo. A gente não consegue se concentrar. Quem pode ser tudo não consegue ser nada. Por que uma das dificuldades maiores na vida do jovem é quando ele está saindo do segundo grau para escolher uma profissão? Porque ele automaticamente, parece, né, ilusoriamente, tem um mundo inteiro pela frente. Ele pode ser de piloto de avião a farmacêutico, várias coisas que não tem nada a ver uma com a outra, e ele tem que tomar uma decisão. E aí nós quando podemos ser qualquer coisa, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba não virando nada. Então a nossa identidade, diga comigo, identidade.
Nossa identidade tem que ser preservada no Senhor. Quem o Senhor nos escolheu para ser? O que é que o Senhor fala ao meu respeito? Daniel sabia quem ele era no Senhor. Quando a gente sabe quem nós somos no Senhor, a gente pode estar no meio do olho do furacão. A gente pode estar longe da presença de Deus física, longe da igreja. Ele estava longe do templo de Jerusalém, mas ele buscava ao Senhor todos os dias. Ele foi aquele cara que foi jogado na cova dos leões, porque fizeram um decreto que ninguém podia orar a nenhum Deus se não fosse para o rei. E aí ele vai para a janela e vê para onde está virado o templo, abre a janela e ora 3 vezes ao dia. Mas quando ele passa pelo vale da sombra da morte, na cova dos leões, ele não está sozinho, porque a sua identidade no Senhor é mais forte do que as dificuldades desse mundo. A nossa identidade em Deus é mais forte do que as provações desse mundo. A nossa identidade no Senhor é mais poderosa do que a palavra de morte desse mundo. Ele foi aquele que nos formou, que nos criou. Ele é aquele que cuida de nós. Então diga comigo: a minha identidade no Senhor é o que me cura. Ele sabia da sua identidade. Pode aplaudir então bem forte. Nós somos hoje, nos dias de hoje, nós somos quase que sufocados pelos modismos desse mundo. Tanta coisa, tanta informação, é tanta mudança que a gente nem consegue acompanhar tudo. De vez em quando alguém fala uma coisa, eu não acredito. Já passou até, já caiu de moda e a gente nem ficou sabendo. O inimigo quer roubar a nossa identidade. A cultura desses dias quer roubar os nossos costumes, quer contaminar os nossos valores. Assim a gente perde os nossos sonhos. A pessoa tinha sonho de ter um bom emprego, de ter uma família abençoada. Aí alguém vira e fala para nós que isso já é coisa do passado, família é coisa ultrapassada. Você vai trabalhar para criar filhos, você vai se dar bem, você vai se matar para um dia o filho casar e vai se dar bem com outra pessoa. Para que você vai fazer isso? Tem uma palavra de Deus para você. Assim, quando ele fala para Adão e Eva, crescer e multiplicai-vos, ele fala para Abraão: em você serão benditas todas as famílias da terra. Ele faz promessa na Bíblia: eu abençoarei você e todas as suas gerações. Ele é um Deus que nos abençoa até 1000 gerações. Tem um propósito de bênção para a nossa casa. Mas de repente o mundo vem para dizer para nós que isso já caiu de moda, que isso não existe mais. Quer roubar a nossa identidade e assim os nossos sonhos. Roubar a nossa identidade celestial. Diga comigo: identidade celestial. Por isso que nós cantamos: eu não sou daqui. Você pode cantar comigo mais uma vez? Eu não sou daqui, sou um peregrino, estou de passagem. Eu não sou daqui, eu não sou daqui, eu não sou daqui, sou um peregrino, estou de passagem. Eu não sou. Vamos cantar a próxima parte? A terra não é meu lugar. Vamos trabalhar? A tua presença é tudo, Jesus, tua presença é tudo. Diga isso comigo, igreja. A terra não é meu lugar, as riquezas não vão me comprar. A tua presença é tudo, Jesus, tua presença é tudo. Fala para a pessoa que está do seu lado: este mundo não é o seu lugar. Fala mais convicto: você está de passagem. Fala: o mundo não é o seu lugar. O teatro Nissi, para as irmãs que não assistiram, que não estiveram conosco no teatro, conta a história de uma menina criada na igreja. Seu pai, sua mãe tinha uma irmãzinha mais nova, e ela jovem, e perde o seu pai. Eu não me lembro se o teatro dá ênfase o porquê da morte, se era doença, se foi alguma coisa repentina, mas o fato é que trouxe dor, trouxe luto. Nós sabemos bem o que é isso, cada um de nós já passou por isso. E aí
o inimigo coloca um sentimento tão forte de frustração e de dor naquele coraçãozinho daquela jovem, que ela transfere para o pai do céu a falta do seu pai da terra. E aí ela vai do que o teatro Giovannici chama de terra dos órfãos, reino dos órfãos, um lugar onde é pregado que não tem pai, que não tem Deus, tirando a paternidade, tirando o sacerdócio, primeiro de um Deus santo, poderoso, um Deus que vê tudo, um Deus criador, um Deus que cuida de nós, apesar dos problemas, e depois dos seus relacionamentos pessoais. Seu pai, ela tinha uma igreja, não queria mais ter uma igreja, não queria mais ter um pastor, ela ouvia a palavra, não queria mais ouvir a palavra, ela vai para um lugar onde o teatro chama de reino dos órfãos. Ali é pregado exatamente a mudança de identidade. Você não tem que perdoar ninguém, você não tem que pedir perdão para ninguém, você não tem que se desculpar, você não precisa, preocupação de lutar contra o pecado, preocupação de ler a Bíblia, preocupação de respeitar os mais velhos, de respeitar as autoridades espirituais ou civis. Imagina, hoje você pode fazer o que quiser, a hora que quiser, do jeito que você quiser. Mas a Bíblia diz, olha só como a Bíblia é completa, maravilhosa, que um abismo clama por outro abismo. Quando a gente comete um pecado, a gente automaticamente no mundo espiritual está sendo chamado para um outro pecado. Sabe aquela coisa que você comeu um negócio que não era para comer dentro da geladeira e você tem que inventar uma mentira para esconder da esposa? Ou você colocou sua colher lá e você tem que falar que não foi com a colher que já tinha ido na boca. É bom a gente citar exemplos simples, para não ficar pesada a mensagem. Mas a Bíblia fala que o pecado de hoje chama por um pecado novo amanhã. É por isso que nós temos que lutar para que os nossos jovens não tenham a legalização das drogas, por exemplo. A legalização da maconha, que diz que é para coisas medicinais, mas que na verdade já tiraram a criminalização do porte de pequenas quantidades, para que não precise mais prender de tanta gente que está usando. Mas a gente sabe que coisas menores abrem portas para as coisas maiores. A gente sabe que as drogas maiores, se você for oferecido para uma coisa muito grande, muito difícil, longe da sua realidade, é lógico que você vai falar que não quer. Mas se começar só um pouquinho, por isso que a palavra fala que o inimigo ele quer entrar pelas brechas. É por isso que o adultério não começa no dia do sexo. O adultério começa naquela primeiro contato, um sorriso errado, uma mensagem mal mandada. O marido que não deveria estar falando com aquela mulher, a esposa que não deveria estar falando com aquele moço. As coisas começam de forma pequena, as coisas não começam de maneira grande, não é de maneira assustadora. O inimigo não aparece, como eu já disse aqui, muitos pregadores usam o mesmo exemplo, ele não aparece de chifre, rabo e tridente nas mãos. O inimigo aparece disfarçado, e a Bíblia ensina que o diabo se disfarça até no anjo de luz, para que, se possível, ele possa enganar até mesmo os escolhidos. Quando a gente passa por algo que, isso é muito pequeno, por que eu vou me preocupar com isso? Nós nos acostumamos, igual aquele leãozinho que acostumou a comer inseto, que acostumou a dormir embaixo de uma folha de árvore, porque tinha medo de chuva, sendo ele o rei, um dos mais fortes e mais poderosos predadores da floresta. Sendo eu, filho de Deus, co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus, me acostumo a viver longe da presença de Deus, longe de ter uma vida próspera, longe de ter um casamento abençoado, longe de ter uma vida feliz, longe de estar no altar onde as coisas acontecem. É no altar do Senhor que as coisas acontecem. É quando nós estamos diante do altar que a bênção cai, e a bênção que está sobre o altar, ele vai alcançar a nossa casa, vai alcançar a nossa família. É perto do altar, diga comigo, é perto do altar.
Então, querido, o mundo não é o nosso lugar. Longe do altar não é o lugar que Deus criou para você, que Deus preparou para você. Longe da presença de Deus, uma vida longe da sua família, longe da sua casa. Jovem, uma vida sem trabalhar, sem estudar, não foi aquilo que Deus desenhou para você. Nós precisamos estar no lugar da presença, no lugar onde as coisas acontecem. Por isso que, falando da nossa vida passageira, esse lugar, essa terra, não é a nossa casa. Esse mundo não é o nosso lugar. Nós estamos aqui, passando por aqui, e nós estaremos na eternidade ao lado do nosso Criador. Fala comigo, esse mundo não é o meu lugar. O meu lugar é na eternidade. A eternidade do céu para a nossa vida. E eu vou terminar com essa palavra. Quero até te pedir para se colocar de pé. Se coloque de pé na presença de Deus. Nossa identidade está firme. A nossa identidade celestial é a nossa identidade que muda o lugar. É a minha identidade. Fala comigo. A minha identidade muda o ambiente. Daniel foi levado para ser trocado a sua identidade, para esquecer a cultura, esquecer a religião, esquecer a família, esquecer o templo. Mas a Bíblia conta que ele passa por 4 reis, e 2 desses reis se converteram ao Deus de Israel. 2 desses reis tentaram contra ele, contra os amigos dele, e aí falaram, a partir de Daniel, que todos aqui, todo joelho se dobre ao Deus de Daniel. Agora nós vamos orar, agora nós vamos adorar, agora nós vamos clamar ao Deus de Israel. Mas eu não estou na Babilônia, eu não estou longe, mas a minha identidade transforma o lugar onde eu estou. A presença de Deus que está em mim, quem crê que a presença de Deus está em você? Coloca a mão sobre a sua cabeça. Tem presença de Deus em você, tem presença do Espírito Santo de Deus em você. Então a sua presença naquele lugar transforma o lugar. Você não pode ser transformado por aquele lugar. É aquele lugar que vai ser transformado pela essência de Deus que está em você. É aquele lugar que vai dizer, o seu Deus é o Deus verdadeiro. É aquele lugar, são aquelas amizades, é o seu trabalho, é a sua escola, é aquele ambiente que vai dizer, o Deus do Lucas é o Deus poderoso, verdadeiro. Eu quero viver esse Deus para a minha vida. Eu quero viver essa vida de milagre para minha casa. Eu quero viver esse casamento abençoado para minha família. Eu quero viver essa educação para os meus filhos. Eu quero viver essa vida de Deus, porque a minha presença, diga, a minha identidade transforma o lugar. Eu te abençoo para ser mais forte do que as lutas. Eu te abençoo para ser mais forte do que as tentações. Eu te abençoo para ser mais forte do que o modismo desse mundo. Eu te abençoo para que as vozes desse mundo sejam menores do que a presença do Espírito Santo de Deus, que está correndo em você, que está falando no seu coração. Diga comigo, a minha identidade transforma o lugar. Não importa para onde você vai amanhã, não importa onde você vai trabalhar amanhã, jovem, não importa qual vai ser a sua faculdade, qual vai ser o trabalho, não importa você que está procurando uma nova porta de emprego, não importa você que vai começar no novo ambiente, não é o ambiente que muda você, é você que muda aquele ambiente, porque você tem a presença maravilhosa de Deus, a sua identidade no Senhor. Mas a gente tem que lembrar quais foram as atitudes de Daniel, diferente do leãozinho, que aceitou ser tratado como um pet, aceitou ser tratado, intimidado, viver às margens daquilo que ele foi criado para ser. Daniel fala, eu não aceito isso para a minha vida, eu vou me consagrar mais, eu não vou me misturar com esse mundo, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar a presença desse Deus, eu quero viver o que é de Deus para mim. Eu me lembro do Deus de Israel, eu me lembro da promessa, eu me lembro da aliança, eu me lembro da palavra do Senhor. Deus tem um plano para o meu casamento, Deus tem uma promessa para os meus filhos, Deus tem prosperidade para o meu trabalho, Deus tem um bom futuro para a minha casa, Ele tem bênção para as próximas gerações. Quem está recebendo essa palavra e pode levantar a sua mão?
Eu te abençoo para receber tudo aquilo que é de Deus para você. Eu te abençoo para receber tudo aquilo que é do céu para sua casa. Eu te abençoo para que a identidade do reino tome conta do seu lar. Eu te abençoo para que você possa viver cada promessa do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Você não foi criado, você não foi escolhido para viver com metade da bênção. A bênção para você é completa. Eu te coloco por cabeça e não por cauda. Eu te coloco por cima e não por baixo. Fui eu que te escolhi e eu te nomeei para que vá de Deus frutos, o seu fruto permaneça, e tudo que você pedir ao Pai crendo, Ele vai fazer para você.